Olá, é um prazer estar falando com você. Se você não me conhece, eu me apresento aqui. Meu nome é Nádia Prado, eu sou especialista em naturopatia, saúde integral e psicoterapia transpessoal. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é a sua saúde e divulgar a saúde integral. E o que é a saúde integral? A saúde integral ela é um conjunto de elementos que formam o seu sistema de saúde. Então, nós temos a sua saúde física, né? A saúde do seu corpo, a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica e incluímos ainda a saúde energética, de acordo com as medicinas orientais, e também a espiritualidade, não como religião, mas como essência, a nossa essência espiritual. Partindo desse princípio de saúde integral, eu vou hoje trazer para você a terapia sistêmica espiritualista. E ela se refere ao karma familiar negativo que todos nós precisamos trabalhar, porque ele representa as nossas dificuldades atuais. E eu vou explicar para você por que isso faz sentido, o que significa o karma familiar negativo, como é que nós podemos romper e se podemos romper com esse karma e como ele tem relação com a nossa saúde integral. Tá? Então, você que está passando alguma dificuldade, seja física, seja emocional, seja mental, seja nos seus relacionamentos, seja financeira, não importa. Todos nós estamos passando algumas dificuldades, né? Faz parte da nossa vivência, do nosso aprendizado e da nossa evolução. Tá? Mas nós podemos romper com essas dificuldades, rompendo com esse karma negativo que nós trazemos. Lembre-se de uma coisa, tudo tem causa, tudo tem efeito. Então, por que eu falo do karma? Tá? O karma, ele é um conceito oriental e que significa que toda ação tem uma reação. É simples assim. Então, ações positivas geram reações positivas. Ações negativas geram reações negativas. Se você planta morango, você colhe morango. Se você planta abacaxi, você colhe abacaxi. Tá? Então, é a relação de causa e efeito. Karma é toda ação que você realiza. Tá? Na vida. Então, são todas as suas ações, tá? Que geram reações. Né? E aí é importante você entender esse conceito como um exemplo do arco e da flecha. Você pega o arco, pega a flecha e se prepara para soltar. Quando você soltou, você criou o karma. Né? Então, essa ação da flecha vai gerar um resultado. Ela vai cair no alvo, vai cair no chão, não importa. Então, é a lei de ação e reação. Tá? Então, nós partimos desse princípio do karma, lei de causa e efeito. Segundo, é importante que você entenda que nenhum de nós vive isolado. Por mais que você diga, não, mas eu estou isolado aqui, eu vivo sozinho e vivo no meio do mato. Não, você está interagindo. Você vive dentro de um universo, né? Um universo que a gente desconhece, né? A imensidão. Mas nós fazemos parte do universo, dessa grande família universal. E nós vivemos também a coletividade da nossa galáxia. Sim, de todos os planetas que pertencem a essa galáxia. E nós vivemos a coletividade planetária do planeta Terra. Então, nós somos o coletivo humano. E também nós temos, obviamente, o nosso núcleo familiar. E é o núcleo familiar que interessa aqui o que nós vamos trabalhar.
tá? Entendendo, então, que nós fazemos parte desse núcleo familiar, nós interagimos com ele, nós aprendemos muito com ele, tem muitas coisas boas, mas também tem coisas que não são tão boas, tá? E o que são essas coisas não tão boas, que a gente chama, né, de karma negativo familiar? Então, veja bem, quando você nasce, você vai assimilando o ambiente, você vive o ambiente familiar, tá? Então, tudo que seus pais trazem para você, você vai assimilando. Tudo que o ambiente traz para você, você vai assimilando. E é a partir daí que você vai formando a sua personalidade, vai construindo o seu ego, né? Vai criando o seu modo de ser, de reagir a esses estímulos. Então, você desenvolve o seu eu a partir do ambiente, tá? Então, esse ambiente familiar passa para você uma série de valores, né? Uma série de crenças sobre a vida, sobre o mundo e sobre quem é você, né? Então, eles falam para você que você, olha que como ela é alegre, ou como ela é extrovertida, enfim, né? Então, você vai criando o seu perfil. E você começa a agir de acordo com aquilo que você aprendeu dentro desse meio, tá? E aí nós entramos na ciência da epigenética, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar, a ciência epigenética. Depois eu vou detalhar melhor a epigenética para vocês. Então, nós somos influenciados pelo meio e nós vivemos em grupo, sim. Por mais que você tenha dificuldade de compreender, sim, nós vivemos num grupo e nós muitas vezes imitamos, né, o que nós vemos nesse grupo, tá? Então, nós temos esse karma familiar. Então, alguns padrões, por exemplo, para você entender, e muitas vezes não é consciente, tá? Não estou dizendo que você tenha consciência disso. Em relação a dinheiro, você tem questões financeiras, problemas financeiros, você tem dificuldade de lidar com a área financeira. Muitas vezes pode ser porque você aprendeu, quando você era criança, do seu pai, o quanto era difícil ganhar dinheiro, e o seu pai sempre teve também problemas financeiros, tá? Esse é um exemplo. Você pode dizer assim, não, mas meu pai nunca teve problema financeiro. Tudo bem, tá? Não tô, nada é determinismo, tá? A gente não pode trazer a vida como um determinismo, tá? Nós estamos trazendo de uma forma geral, certo? Então, alguns aspectos que a gente traz desse relacionamento com o núcleo familiar, com a sociedade, tá? São aprendizados culturais, sociais, e sim, nós fazemos parte disso. Então, nesse aprendizado tem muitas coisas boas, mas tem coisas ruins. Aí eu queria pedir para que você refletisse sobre comportamentos familiares que você não concorda. Tem ou não? Pode ser que não tenha, tá? Mas sempre tem. Entendendo agora, a nível espiritual, que a nossa família consanguínea, ela é, em grande parte, um resgate, tá? Então, você fala, não, mas eu amo a minha família. Tudo bem, é óbvio, a gente traz essa família para essa vida, né? A gente convive com essas pessoas para exatamente desenvolver o amor, a compaixão por esses seres, né? Mas normalmente essa união familiar, ela tem em seu núcleo resgates espirituais de outras vidas, tá? E então você traz também essa carga espiritual, e é tudo assim a nível de sintonia vibracional. Então, você não cai de paraquedas na sua família. E aí você tem, então, uma herança, que nós chamamos de herança genética, que é a sua herança física, né? Então, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, né? A sua composição física, tá?
que é hereditária, né, que vem dos seus pais. Só que além dessa herança genética, você tem uma herança emocional, você tem uma herança psicológica, você tem uma herança energética e espiritual, tá? Então, são vários fatores que integrados formam a sua personalidade e interferem na sua vida de forma positiva e algumas vezes de forma negativa. Então, veja, quando você entende a lei de causa e efeito, a lei do karma, e aí você olha para as suas dificuldades, você precisa compreender que as suas dificuldades têm uma causa. Sempre vai ter uma causa. E aí você tem que trabalhar essas dificuldades rompendo com a causa dessas dificuldades. A nível familiar, é isso que nós fazemos. Então, romper com o karma negativo familiar. Então, são padrões que você adquiriu da sua família, né? Uma herança, tá? Uma herança genética. A genética, você pode mudar? Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mas tudo pode ser melhorado, pode ser mais saudável, tá? Então, você tem a herança genética, você tem a herança emocional, a herança psicológica, a herança energética, né? E espiritual, tá? Então, você tem toda essa carga que você traz familiar. Isso é um estudo que a epigenética desenvolveu. E aí nós vamos entrar numa parte mais científica, tá? Para explicar esse karma familiar negativo, né? Como você pode romper com ele, baseado em que eu estou falando isso, né? Eu inventei? Não estou inventando nada, tá? Tudo tem uma base de estudos, de pesquisa, e é isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, se você tem interesse em conhecer esse tema, se você está passando por dificuldades, por um sofrimento, por uma dor, e você acredita que você pode mudar, porque nós não somos vítimas, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos, por aquilo que nós realizamos, segundo essa lei de causa e efeito, tá? Então, mas a culpa não é minha, a culpa é do mundo, né, que está uma porcaria. Então, você pode querer justificar de várias formas, tá? Mas é fato que existe causa, existe efeito, e você é dono, você é dona da sua vida, né? E aí, se você tem interesse, se você acha que você pode melhorar isso, se você quer compreender como que você pode fazer isso, se você se sente em sintonia com a naturopatia, com a terapia transpessoal, com isso que eu estou dizendo, com a epigenética, que eu vou explicar o que é, continue assistindo os meus vídeos, vamos compartilhar. Você pode se inscrever aqui no meu canal. Por favor, curta, dê um like ou dê um dislike, não importa. Mas se você gosta, faça um comentário e vamos incentivar para que esse tema, vamos motivar esse momento para que a gente crie essa realidade de autoconhecimento que é muito benéfico à saúde de cada um de nós, tá certo? Então, até a próxima. Namastê.